Ju, eu tô dando uma olhada aqui na arte que você mandou e eu até gostei, mas eu queria fazer algumas alterações. Oiê, aqui é a Gilberte, artista de lettering e muralista, e não é pra se desesperar quando o cliente pedir alterações na arte, ou sei lá, achar que ele tá errado. Vem ver como lidar com esse pedido de forma profissional e entender que na maioria das vezes essas alterações deixam a arte ainda melhor. Por mais que a gente tenha feito um briefing muito cuidadoso com o cliente lá no início da conversa com ele, que a gente tenha pego todos os detalhes, que tenha conseguido captar a essência do que o cliente gostaria na arte, às vezes a nossa leitura e interpretação é um pouco diferente da do cliente, do que ele estava esperando ou idealizando na cabeça dele para aquele projeto. E isso é normal, afinal de contas são pessoas diferentes tentando interpretar a mesma ideia. Então pedir por algumas alterações é normal, é o esperado até. Então não é pra gente se desesperar ou achar que o cliente não gostou e que o nosso trabalho é uma porcaria, ou que ele tá tentando modificar a sua arte, a sua obra-prima e criação perfeita. Porque primeiro de tudo, a gente tem que entender que, por mais que tenhamos sido nós que criamos aquela arte, ela não é nossa. Ela é de autoria nossa, mas a gente está fazendo aquela arte para o cliente, não pra gente. São duas coisas completamente diferentes. Quando a gente entende que, na verdade, nós somos intérpretes, que somos um instrumento para tornar o desejo do cliente, tornar a visão e expectativa dele realidade, fica mais fácil de conseguir separar os sentimentos e lidar com esses pedidos de alteração de forma mais distante e profissional. E ajuda a entender também que ele não tá atacando a gente ou o nosso trabalho, que não é nada pessoal, é apenas para conseguir se aproximar do que ele espera, do que ele tinha visualizado na cabeça dele. Então, quando a gente receber uma crítica ou um pedido de alteração, a primeira coisa que a gente precisa pensar é que tá tudo bem e que a arte não é nossa, ela não é o nosso bebezinho, nossa obra-prima perfeita que não precisa de nenhum ajuste. E, na verdade, começar a pensar em formas criativas para que a gente possa alterar essa arte para que ela fique do gosto do cliente. De uma forma também que ele entenda que as alterações têm um momento certo para acontecer e uma quantidade limitada também. E para formalizar tudo isso, essas informações precisam estar num contrato assinado pelo cliente e por você. Eu já falei em outros vídeos aqui da importância da gente fazer um contrato para prestar certos serviços de arte, serviços que são maiores, que têm mais detalhes. E se você quer se aprofundar nesse assunto, faz um Dartflix nesses vídeos que estão aparecendo aqui quando esse vídeo acabar. Então, desde o início do serviço, já deixe claro para o cliente em que momento da criação ele pode fazer essas alterações e na quantidade de vezes que ele pode fazer também. Assim, os dois ficam seguros de que esse momento existe e quando ele vai acontecer, sem surpresas para ninguém. Ai, Ju, mas e se mesmo depois que eu fizer todas as alterações que ele pediu, ele ainda não ficar satisfeito e quiser fazer mais alteração? Eu acredito que cada caso é um caso e que cada cliente é diferente. Inclusive, eu falei sobre isso nesse vídeo aqui. Então, dependendo da situação e do tipo de alteração, dá pra gente fazer um pouco mais. Por exemplo, no projeto desse mural aqui, em que a gente precisou ir e voltar com a arte algumas vezes, porque essas ondas ainda não estavam do gosto da cliente. Mas eu já tinha uma ideia do que ela queria e era questão só de afinar detalhes. E essas alterações eram todas muito rápidas de fazer. Eram simples, não me exigiam muito tempo. Diferente de uma mudança de frase, por exemplo. Que, sei lá, no meio do caminho do processo da arte, ele mudou de ideia da frase, não quer mais aquela frase que é outra. Ou ilustrações inteiras para alterar, que obviamente vão te demandar muito mais trabalho e a necessidade de investir muito mais tempo nessas alterações. Ou então, se ele quiser alterar a arte no dia da execução, se for um mural, por exemplo, é uma alteração fácil para você? Vai te exigir pouco tempo ali, investidos a mais? Ou é algo que vai mudar completamente a execução e o planejamento desse mural? Eu já fiz uma alteração na hora em que eu tava fazendo o mural, inclusive eu conto essa história nesse vídeo aqui, foi na minha primeira arte
arte em parede, mas eram alterações pequenas que eu consegui modificar ali em poucos minutos. Mas se ainda assim o cliente quiser fazer essas grandes alterações, você pode e deve cobrar mais por elas. Aproveita que eu já te dei um monte de dica aqui, se inscreve no canal e deixa aquele like se esse papo já te ajudou de alguma forma até aqui. Outra coisa pra gente ficar atento quando o cliente pedir alteração é: será que essa alteração que ele tá pedindo é uma boa ideia? Tipo um tom? Será que vai ficar bom ali no conjunto da arte? Porque não é porque o cliente quer que necessariamente vai ficar bom no ambiente, ou com a dimensão que ele quer, ou na paleta de cores que ele quer. E você, como um profissional que estudou para fazer esse tipo de serviço, vai saber mais do que ele se vai ser uma boa ideia ou não essa alteração. E não dá para ter medo de falar isso não. É óbvio que a gente precisa ter um tato, falar de forma profissional, sem dar muito a nossa opinião pessoal, mas uma opinião como profissional. E ao invés de apresentar só os defeitos, só os problemas nesse tipo de alteração que ele quer fazer, você já traz logo a solução, para o foco justamente não ser nos defeitos e talvez na ideia dele não ser boa, mas no que você pode fazer a partir da alteração que ele te trouxe, mas de um modo que fique legal na arte. E aí você explicando dessa forma já traz uma outra perspectiva para o cliente. Assim ele não foca no problema, mas sim na solução que você trouxe para ele. Eu vou te mostrar alguns exemplos agora de como as alterações que os clientes pediram aqui em alguns trabalhos do estúdio deixaram eles ainda melhores. Olha o projeto para esse mural do Poli Carioca. Esse aí foi o primeiro projeto que eu mostrei para as clientes e elas pediram para fazer duas alterações: a cor do azul das ondas, que elas acharam muito forte, e o detalhe de tinta escorrendo na logo, que elas não gostaram muito. A ideia nessa parte da logo é que fosse uma coisa mais vibe rascunho, sabe? Um efeito mais rabiscado e não de tinta escorrendo. Eu fiz as alterações que elas pediram e esse foi o projeto modificado que eu apresentei para elas. Elas amaram e eu também. Eu achei que com o azul mais claro das ondas a frase ficou com muito mais destaque e mais legível. E o efeito do rabiscado na logo chamou muito mais atenção também. E foi assim que o mural ficou depois da arte finalizada. Se você quer ver como foi toda a execução dessa arte, todo o processo do início ao fim, tem vídeo do bastidor dela aqui no canal. Aproveita e me diz qual desses dois projetos você gostou mais, do original ou do alterado. Me conta aqui nos comentários. Outro exemplo foi o do mural das princesas, que adivinha, também tem vídeo de todo o processo dele aqui no canal. Esse foi o primeiro projeto que eu apresentei para o cliente e ele não tinha gostado muito do detalhe que eu fiz na montanha do lado direito. Pediu para que eu deixasse o lado esquerdo do mural mais livre, sem as princesas, porque ia entrar uma prateleira ali. E a prateleira mais os brinquedos podiam acabar escondendo as princesas, e não era esse o objetivo. Eu já tinha considerado a prateleira no projeto para que nenhuma arte importante, no caso as princesas, ficassem escondidas no meio da prateleira. Mas realmente, no caso dessa primeira arte que eu mandei, tinha chances muito grandes de algumas delas ficarem escondidas com os brinquedos, conforme a criança organizasse eles ali, tanto na bancada quanto na prateleira. Então, eu levei todas as princesas para depois dessa prateleira, diminui um pouquinho o tamanho do mar, que foi um outro pedido dele, tirei o detalhe da montanha e o projeto alterado ficou assim. Eu aproveitei também e fiz uma montagem da prateleira, que ele vai colocar ali futuramente, para ficar mais fácil da gente ver que ela não ia esconder nenhum desenho importante. Eu achei que dessa forma ficou muito mais harmonioso e as princesas ficaram num cenário ali só para elas, sem ter nenhuma interferência dos possíveis brinquedos que a criança ia decorar ali a sua prateleira e o móvel e deixar ela livre para decorar do jeito que ela quisesse também. O que vocês acharam? Perceberam que quando a gente escuta o cliente e consegue criar um filtro, a arte pode ficar ainda melhor? Desse jeito, os dois lados ganham. O cliente e o artista precisa trabalhar junto para a arte poder alcançar o seu potencial máximo. E a gente precisa entender que isso não é uma competição de quem tá certo ou quem tá errado, de quem é mais criativo, de quem dá as melhores ideias. Os clientes não são nossos adversários, muito pelo contrário. Eles são nossos aliados. E a resposta para se chegar na arte perfeita para aquele cliente tá justamente nele. Você só precisa saber como encontrar
essas respostas. Eu tenho certeza que agora essas alterações não vão ser mais um bicho de 7 cabeças e você não vai mais ter medo de lidar com elas. E que vai até conseguir dar o braço a torcer e ver que certas alterações deixaram a sua arte ainda melhor. Ó, os vídeos que eu falei durante esse vídeo são esses aqui e os que estão na descrição do vídeo também, para você poder curtir um Bertflix agora. Se inscreve no canal aqui em cima também para não perder nada. E se você quiser ficar mais pertinho dessa artista e criadora de conteúdo, eu tô nessas redes sociais aqui. Ó, o sol até apareceu depois desse vídeo, porque eu tenho certeza que ficou tudo mais claro na sua mente. Eu te vejo no próximo vídeo. Tchau!